Fala pessoal, tudo bem? Me conta, você já vendeu um investimento seu e depois você se arrependeu ou comprou e se arrependeu? A gente vai entender um pouco sobre isso hoje através de vieses comportamentais. Minha ideia aqui é a gente trazer 3 vieses na psicologia financeira. O primeiro deles é a ancoragem. Ancoragem é basicamente quando, por exemplo, você compra uma ação que estava a R$ 50 2 anos atrás, você abriu ali o gráfico do Google e tudo mais, viu que estava 50, comprou ela a 30 porque, bem, se teve em 50 eu vou comprar a 30 porque vai voltar. Gente, não tem nenhuma relação que diga que se hoje está a 30, ela vai voltar para 50 porque um dia foi 50. Você está ancorado em R$ 50, não pode. Você também pode fazer isso, por exemplo, com imóvel, né? A questão de você chegar lá e a pessoa fala que o imóvel vale 1 milhão, mas ela queria vender a 750 como arte de negociação, ou ao contrário, ancorando a um preço mais baixo. Enfim, ancorar é você ter algo que prenda você àquele preço. Segundo viés bem famoso é o efeito manada, esse eu acho que você já deve ter ouvido, que é você comprar porque tá todo mundo comprando, por medo de não participar da alta, tá todo mundo ali na mesa de bar dizendo que tá ganhando dinheiro em alguma coisa e você não tá. Esse é o Fear of Missing Out, o famoso FOMO, que é você perder medo de não ganhar dinheiro na realidade quando todo mundo está, bom? Você perder aquela oportunidade. E a terceira opção que eu pensei em trazer para vocês, de tantas que tem, é a versão à perda. Imagina você comprou uma ação a R$ 10, ela foi para 9, para 5, para 3, para 1, você ali abraçado na ação com medo de vender e realizar a perda, uma hora vai voltar e tudo mais. Isso é a versão à perda. Se realmente não tem algo que justifique você acreditar que ela vai voltar para R$ 10 pelo menos, você está com receio de realizar aquela perda e podendo, inclusive, perder tempo para realocar aquilo que você ainda evitou de perder. Eu sei que a dor de perder é 2, 3 vezes maior do que a de ganhar, né? O sentimento ali é 3 vezes mais potente, vamos dizer assim. Porém, enfim, às vezes a gente tá com esse viés de não querer perder e você perde outra oportunidade passando aí. Então, pessoal, eu vou trazer aqui 3 exemplos reais. Um do mercado financeiro que eu, inclusive, vivi esse ano. No começo do ano, por exemplo, a nossa bolsa caiu bastante. Quando o dólar foi para 6,20, você deve lembrar disso. E nesse momento, tiveram alguns clientes, não tantos, que queriam vender bolsa ou vender fundos imobiliários. Um caso específico que eu olhei para trazer o vídeo é de um cliente que ele queria vender, ele tinha 6% em 10 ou eram 15 ativos de fundo imobiliário, que totalizavam 6% da carteira dele. Ele estava apavorado, achando que o Brasil ia quebrar, todo mundo falando, medo, pediu pra gente vender. E eu falei, olha fulano, não faz sentido vender agora, você tá vendendo ao som dos canhões, se você quiser você pode vender, mas a gente não recomenda isso, inclusive para quem não tem, a gente acha que faz sentido comprar. A gente conseguiu convencer e mostrar para aquele cliente que ele estava indo no efeito manada de venda. E ele segurou o papel, né, os ativos, os papéis de fundo imobiliário, e hoje a carteira está dando 150 do CDI. Então você precisa tentar sair um pouco da bolha aqui, olhar de fora em perspectiva, e realmente faz sentido vender, tá? Ao som dos canhões, como a gente gosta de falar. Segundo exemplo que eu pensei em trazer é o índice do medo. Não sei se você já ouviu falar, existe um índice chamado VIX, ele mede a volatilidade lá fora na economia americana, e a gente teve... Lembra quando o Trump subiu no palanque, saiu tarifando todo mundo? A bolsa naquela época caiu muito. Esse índice subiu demais por conta da volatilidade, subiu muito rápido, né, a volatilidade, imprevisibilidades do que estava acontecendo, enfim. Depois que você tem esse índice subindo muito por esse lado negativo, quem comprou naquele momento pegou, historicamente pega, altas e andadas da bolsa muito boas. E você, por aversão à perda, não quis comprar, né? Achou que podia cair mais, ou estava ancorado quando subiu, comprou, subiu, mas estava ancorado no último preço que a bolsa fez máximo, não acompanhou mais a andada. Você sempre vai ter um viés para você tentar encaixar um viés comportamental. Eu sei que é uma loucura, mas tem casos que é muito claro ali que você tá com aversão à perda, tá ancorado num valor. Tem casos, obviamente, que são mais difíceis. Eu queria trazer o terceiro exemplo real, que, por exemplo, foi meu, quando eu comprei via varejo alguns anos atrás. Fui na onda do que tava todo mundo comprando. Era uma tese de turnaround, que a gente chama, que é a empresa melhorar, né, a gestão, executar de uma forma melhor. A ação bateu R$ 20, eu estava ancorado mais ou menos nesse valor. Caiu, depois subiu, passou dos 20. Eu realizei um pouco, mas não realizei tudo. Depois ela caiu e hoje tá em queda há um bom tempo, né? Tem hora que anda, enfim, mas nem se compara ao que era naquela época. Então foi também um viés meu de ancoragem. Quando ela estava ali, eu acho que era de 20, não sei se era 16, 18, 20, era alguma coisa assim. Então esse é outro viés que pode acontecer, nesse caso comigo, tá bom? Acontece. A gente é humano, pode acontecer. E como controlar essas emoções? Pensei aqui em trazer 2 exemplos. O exemplo 1, obviamente, é a gente pensar em perspectiva, como eu falei, questionar se esse movimento que você está tomando com aquele papel que está na sua carteira, ele é coerente
ou não. Depois de um certo momento que você monta uma carteira de investimentos coesa, uma queda muito forte, ela não vai doer tanto se você tiver feito de uma maneira coerente e saudável nos seus investimentos. É óbvio que dói, né? Como eu falei, a dor da perda é muito alta, porém, você consegue olhar em perspectiva e com mais calma do que se você tivesse concentrado muito em alguma coisa só. Seja por ancoragem, seja porque está com a versão a perda de vender algo que caiu muito, seja por um efeito manada de venda ou de compra, não sabe se realiza logo esse lucro no papel que você comprou lá atrás. Então tem alguns vieses. E depois você ainda pode trazer uma experiência profissional, falar comigo, falar com alguém que é do seu meio ali profissional de investimentos, ouvir uma segunda opinião, né? É sempre bom, porque duas cabeças muitas vezes pensam melhor que uma. Então me conta, gente, qual foi a melhor ou a pior decisão de investimento, até fora do investimento que eu falei de imóvel ali, que você já tomou guinado por um viés comportamental? Talvez você não lembre de cara, pensa, mas me conta que a gente ficou curioso, tá bom? Então é isso, gente. Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço!